Fala galera, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje podemos ver que o cenário está um pouco diferente. Tem uma pessoa um pouco diferente aqui, que eu acho que nunca apareceu no canal, na minha... Até onde eu sei, não. Não? Não. Tá bom. Eu também nunca dei exemplo de você, que você não é porra nenhuma na vida, né? Só dois exemplos de gente importante aqui. A TV sumiu, ele me obrigou a tirar, porque falou que ia ficar feio, e botou esses dois livros aqui, que o assunto do vídeo é esse. Hoje nós vamos fazer uma resenha, literalmente, sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. E quem é você? Bom, eu sou Yuri. Eu sou formado no Refon. Yuri Rocha, né? Eu sou formado no Refon também, assim, igual o investidor qualquer aqui, o Malafaia. Também sou do curso de máquinas. Terminei agora em 2020. Sou investidor também, provavelmente investidor qualquer também, né? A gente se juntou pra falar desse livro porque a gente achou interessante, né, Malafaia? A gente chegou num consenso. A gente falou assim, vamos fazer uma lista de 5 livros cada um. E aí a gente pegou cada um a sua lista dos melhores 5 livros que a gente achava e só tinha esse livro em comum. Exatamente. então, no final das contas, a gente optou por esse livro. E é o livro que a gente vai estar trazendo uma resenha pra vocês. Como que vai funcionar esse vídeo? Esse vídeo é um vídeo longo, tá? Não sei se você, obviamente, que você já clicou, você já viu que tem mais de não sei quantos minutos. Esse é um vídeo longo, vai ser um vídeo sobre uma resenha. Essa é uma troca de ideia de duas pessoas que entendem do assunto, que são amigas, que vão falar sobre um livro, concordando ou discordando. A gente vai discordar bastante. Bastante. Lembrando que tudo que a gente vai falar aqui é para vocês criarem o seu mindset, vocês terem a sua opinião sobre o livro. Recomendo que você já tenha o lido antes. Mas se você estiver querendo um ponto de vista antes de ler o livro, também é uma opção. Esse vai ser um conteúdo que a gente vai tentar trazer pelo menos uma vez por mês no canal, se tudo der certo. Se você não começar a embarcar, eu também, né? A gente vai dar um jeito. Nesse aspecto eu quero que as coisas deem errado, mas... Não, eu não quero não. A gente ganha mais embarcando. Então dar errado é embarcar, né? Porque se der errado nesse quesito, não embarcar, dá certo. Eu não gosto tanto deles assim, eu quero que tenha dinheiro. É isso. Bom, vamos começar, vamos pegar alguns arquivos. Como vai ter cortes, essas paradas, esses cortes, então a gente pode, tipo, trocar... não sei o que, vamos fazer agora... A gente pode falar mal deles, né? Pode falar mal deles, como vai ter cortes pra gente... Não, é brincadeira. Vamos começar a falar passo a passo do livro, relacionado primeiramente aos arquivos que o livro dá. O livro tem 17 arquivos, são... Pode falar um pouco mais sobre os arquivos, que você se interessou um pouco mais do que eu sobre eles. Sim, o livro, ele trata de arquivos de riqueza, né? O T. Harv Eker, ele fez a história dele de uma forma que ele teve que mudar a cabeça dele, né? Mudar o jeito de ver o que ele estava vendo, mudar a forma que ele estava tratando o dinheiro, a forma que ele estava tratando seus negócios e colher seus resultados disso. Ele fala muito do livro sobre os frutos, e os frutos vêm do que a raiz consegue coletar da terra. Ele fala também que você cria o real do imaginário, você cria o que é o resultado de um pensamento, é tudo um processo, né? Então ele traz esses arquivos de riqueza para que a gente tenha uma segunda opção na hora de se defrontar com uma situação que a gente passa às vezes. Às vezes a gente precisa trocar de celular, mas a gente tem que... quitar uma dívida. Quitar uma dívida. Você tem duas opções e você em algum determinado momento você tem que optar entre ou eu quito uma dívida ou eu pago o celular, cuido da minha família ou eu trabalho mais. E aí vem o T. Harv Eker com essa ideia de mudar, a ideia de dar um artifício a mais para que você não tenha que escolher um ou outro. Você tenha a capacidade, a habilidade de falar assim, beleza, tenho que fazer isso e isso. E como? Como eu faço os dois? Exatamente. Essa é a chave. É você parar de se perguntar o fazer isso ou isso. Você fala assim, o que eu escolho? E a partir do momento você fala assim, como eu faço as duas coisas? É esse o pensamento que ele traz, mas ele busca um pouco antes, ele vem um pouco no seu passado para tentar te ajudar a entender todos os problemas que você já tem na sua cabeça, que às vezes você não sabe que tem, mas você tem, que são as programações que já estão na sua cabeça. As coisas que já estão fixadas na sua cabeça que você às vezes não sabe. Que é uma coisa que ele começa a comentar no começo do livro, que é sobre programação mental no seu quesito de infância. Primeiro de tudo, quem é o cara que escreveu o livro? Quem é Harv Eker? Quem é o T. Harv Eker? Mas o que é o T? O T é só T. Se você procurar no Google, ele te dá um T. Harv Eker, aí você procura um pouco mais, você não encontra o nome completo dele. Eu procurei e fiquei um pouco decepcionado. Eu fui atrás de eu fui atrás de algumas reportagens e só encontrei T. Harv Eker, eu aceitei, tudo bem. A gente aceita. Se você souber o nome dele, você bota aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço, eu não consegui encontrar. Mas então, o T. Harv Eker, ele é um empresário, né? Ele foi um empreendedor, ele construiu todo o seu império. Alguns anos atrás, ali em 1960, 1970. Não faz pergunta difícil, eu não lembro nem quando eu nasci. Foi ali nos 60, 70, tá? E foi na época que a tua mãe era criança. E ele teve essa sacada de mudança de mentalidade, né?
ele pensou assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa que não tá dando resultado. E por que será que não tá dando resultado? E aí um belo dia ele tava na casa do pai dele, e o pai dele tinha um amigo rico. E eles pararam pra conversar um pouco, e esse amigo rico falou assim, você não tá tendo sucesso nas coisas que você tá fazendo, simplesmente porque você não sabe alguma coisa. E aí parece uma afirmação simples, né? E quando você escuta isso, você não pensa nada. Eu não pensaria nada. Eu também não pensaria nada. Eu também não sei também, ninguém sabe. Mas aí o Harvey, ele parou e falou assim, caraca, realmente, porque eu não tô tendo sucesso na vida, eu não tô tendo sucesso no que eu tô fazendo nos meus empreendimentos, porque eu não sei de alguma coisa. No caso, não era só uma coisa, eram várias coisas, né? Pronto, a cadeira desceu. E quando você toma consciência de que você não sabe... Aí você anda na cadeira mais fácil assim. Gordo é foda. Correndo na barriga aqui, também com a camisa preta, você acha que eu sou tonto? Maluco todo sarado aqui, o gordinho aqui, ó, toma. Quando você toma consciência de que você não sabe de alguma coisa ou de algumas coisas, você está um pouco mais aberto pra preencher esse vazio, pra descobrir o que é e pra correr atrás. E o problema é que às vezes você não sabe o que você não sabe. Isso que é escroto. Exatamente. Porque às vezes você acha que sabe umas paradas e quando você vai ver, você não sabe. Você acha que sabe fazer um arroz, uma costela. Aí vai o Jacan no seu restaurante e fala assim, você não sabe porra nenhuma, isso é horrível. é bem por esse lado. Vocês aí que vem Masterchef é bem por esse lado. É o cara do vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Você é vergonha da profissão! O cara acha que sabe tudo, acha que é o bam, e quando vai ver, isso é horrível, isso é ruim. E o T. Harv Eker é exatamente esse cara. Ele era um empreendedor que não dava certo, ele tentava várias coisas e não dava certo até o momento que ele descobriu que ele não sabia uma coisa. Olha só que fantástico, né? Nada. E a partir disso, ele decidiu juntar com pessoas no meio abastado, mas... pessoas que têm uma condição financeira melhor. Exatamente, e aprender com essas pessoas. Então esse é o autor do livro Segredo da Mente Milionária que a gente vai falar aqui um pouco hoje. E uma parte que a gente começa a falar do livro é que ele fala da sua mentalidade, da sua cabeça, como se fosse uma caixa de ferramentas. Isso você já deve ter escutado 1.500 pessoas falarem por aí, é porque elas leram esse livro. Sua cabeça é nada mais que uma caixa de ferramentas. E cada vez que você vai se aprimorando, você vai colocando cada vez mais ferramentas lá dentro. É que mais pra frente no livro ele chama de arquivos, que aí você vai colocando. Só que se a sua caixa de ferramentas é limitada ou ruim, você vai jogar com a ferramenta lá dentro e vai chegar uma hora que não tem mais como botar a ferramenta. Ou sua caixa de ferramenta é quebrada, você vai botando a ferramenta vai simplesmente caindo, vai escapando, vai fugindo, e você vai perdendo essa informação. É aí que ele começa a falar de mentalidade. É quando ele começa a entrar no quesito de, antes de você adquirir ferramentas, vamos melhorar a sua caixa. Você tem uma caixa pequena de ferramenta, você que é moleque, tem aquela bolsinha, aquela necessaire que cabe em infinitas coisas, ensina pro Harvey como você faz isso, por favor, porque ele não sabe, porque a gente vai aumentando a caixa de ferramenta pra caber mais coisa. Você que é um moleque que tem um buraco negro naquela necessaire, ensina pra gente, a gente quer saber, por favor. You're amazing, you are. Always a total surprise. Essa ideia da caixa de ferramentas que ele traz pra gente, a gente pode traçar um paralelo com a caixa, sendo raízes de uma árvore e os frutos sendo o resultado do que você tem feito, de como você tem agido, né? As ferramentas são exatamente a ação. Como você tem uma caixa ruim, você tem um solo ruim, umas raízes ruins, você não pode esperar um fruto bom disso. Fazendo um paralelo dinheiro com a relação da árvore, você tem que entender que as raízes são o que vai te impulsionar, o que vai tornar a sua base sólida para você começar a crescer e gerar melhores frutos. Não adianta nada você ficar preocupado só no seu resultado se você não sabe a sua causa. Não adianta nada você chegar só que é o fruto bom, e você vê que a sua raiz não tá dando certo. Você tá tentando melhorar o fruto, tentando melhorar a parte de cima da árvore, quando o seu problema na realidade tá lá embaixo. No seu caso, quando o seu problema tá aqui. Para os dois de brincar, cacete. Tá atrapalhando. Vou expulsar os dois do quarto. E o T. Harv Eker, ele vai atrás dessa raiz, né? Ele vai olhar onde é que tá a raiz. Ele vai ver como é que a raiz cresceu, ele vai ver em que solo a raiz cresceu. E isso é exatamente a parte que diz respeito à nossa formação como pessoa, ao que a gente viu quando era criança, ao que a gente ouviu quando era criança, e tudo que nos foi ensinado, não só a respeito de dinheiro, mas a respeito de como tratar o próximo, a respeito de trabalho, todos os aspectos da vida em geral, ele vai atrás dessa questão, né? Isso ele chama de programação. Hoje em dia a gente
sabe tratar com dinheiro, apesar de ninguém ter nos ensinado a tratar com dinheiro. Exatamente. Só a que gente tem será exemplos que- familiares que as pessoas que da nossa geração anterior à nossa que não sabiam cuidar com o dinheiro e a gente identificou esse problema. É uma parada que a gente tem que fazer com determinadas coisas que a gente vai falar aqui mais pra frente, mas hoje a gente sabe lidar com o dinheiro por esse aspecto de a gente identificou esse problema que nossos antepassados não sabiam, nossas mães, nossos pais, nossos avós, e a gente consegue entender hoje, apesar de nós não somos da área, né, mas a gente estuda pra caramba sobre isso, a gente conseguiu identificar qual que é o problema, qual que é a causa, e a gente, a partir disso, a gente consegue os resultados. Não necessariamente a gente não tem a ênfase no resultado. Eu não quero ser rico, eu quero solucionar a minha causa, que é a má gestão financeira e essas paradas, para poder chegar ao resultado de ser rico. É o contrário do que as pessoas pobres normalmente pensam. Exatamente, é uma coisa que está muito antes, né? Você tem muito ali enraizado e são preceitos que você traz de infância. Ele analisa isso também. E ele dá alguns lugares para olhar, né? Ele fala que você pode ter aprendido essas coisas com familiares, amigos, coisas que você viu na infância, experiências que você passou, escola. rotina, Falei escola porque eu vi na cabeça agora, não tive nenhum exemplo pra dar. casos específicos na sua vida, né? Ele fala o exemplo, foi da esposa. esposa, Da do esposa. picolé. Não, o picolé foi foi da esposa. Que toda vez que a esposa dele ia comprar alguma coisa pra ele ir, ela ia e pedia dinheiro pra mãe. E aí a mãe chegava e falava, dá dinheiro pro seu pai. Pede dinheiro pro seu pai. Dá dinheiro pro seu pai, é uma criança, né? Pede dinheiro pro seu pai. E aí ela ia pedir dinheiro pro pai. O pai sempre tinha dinheiro pra dar pra ela. E aí ela ia e comprava o picolé. Comprava sorvete e tudo mais. Só que agora ela não é mais uma criança. Agora ela não quer mais o picolé. Ela quer agora coisas caras. Então antigamente ela pedia $1 pro pai. Hoje ela pede 2.000 pro marido. Só que esse pequeno fato que sempre acontecia linkou a ela o seguinte: como é sempre o pai que tem dinheiro, é sempre o homem que tem dinheiro. Então eu, como mulher, não posso ser uma pessoa que tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro é o homem. Quem tem finanças, a parte de finanças é do homem. Então isso foi o que anexou na cabeça dela primeiramente. E segundamente, ela sempre linkou o dinheiro à felicidade. Uma felicidade momentânea. Que ela pegava aquela moedinha, pegava um sorvetinho e era feliz naquele momento comendo sorvete. Então, foram os 2 links que ela fez quando criança, só por esse pequeno fato. Imagina a quantidade de coisas que a gente não escuta. E se você já vê aqui o canal, o vídeo de mãe, de programação, poder do hábito, tem um monte de vídeo aí, se você quiser você procura, que eu não gosto tanto de você assim. Esse vídeo não vai estar tão editado pra ter tanta coisa aqui não. Nem eu vou ficar procurando card pra botar no vídeo. Não gosto tanto de você. Essas coisas, elas vão entrando na sua cabeça. E você não percebe. Você só vai perceber quando você ficar rico por algum motivo, você se esforçou pra isso, você vai fazer uma terapia. Aí você vai perceber. Eu acho que já é um pouco mais complicado. Mais fácil ler o livro, é baratinho e você encontra em qualquer lugar. Aqui a capa dele, ó. Esse aqui é o meu, tá cheio de coisinha aí, ó. Baixa o PDF. É de graça. Tem isso também. Mas o YouTube não pode escutar isso, senão ele desmonetiza o vídeo. Mas... Tem audiolivro no YouTube de graça. Tô divulgando a plataforma. E aí nessa ideia a gente pode fazer um exercício, né, Malafaia? Não presta. Pra puxar da nossa memória coisas que a gente lembra. A gente sugere, né, que você pegue uma folha e escreva premissas que você tem a respeito do dinheiro. Para de roubar a ideia dos outros, tá no livro. A gente Ué, sugere, mas não a é. gente sugere pro filme, tá no livro, tá proposta, dizendo. pô. Mas é o livro que tá Caraca. falando, cara. Para de roubar a ideia do cara. Então, a ideia é exatamente essa. Você pegar uma folha e escrever as suas premissas sobre o dinheiro que você tem, o seu trato com o dinheiro, o seu jeito, seus pensamentos e tal, e tentar dar Linkar. Exatamente. Por que eu penso isso? Quem me passou essa informação? Aquilo, E como o é que isso que interage na isso minha vida? influencia hoje em você? Exatamente. Assim, se a sua mãe falou assim, toda vez que a sua mãe, toda vez que você ia sair, você pedia dinheiro pra sua mãe, ela falava assim, dinheiro não dá em árvore, não é assim que funciona. Eu trabalho duro igual minha mãe, né? Botar isso num vídeo de frase que a mãe fala. Eu trabalho duro igual um camelo pra você ficar pedindo dinheiro pra mim assim fácil. Aí tem um vídeo sobre isso, já viu, né? Então isso entra na sua cabeça e você fala, dinheiro só dá pra se você trabalhar duro igual um camelo, se você ficar virar um escravo e trabalhar que nem um doido. A gente sabe que não é bem assim. É aquele exemplo clássico. Senão quem tem que ser rico é o padeiro, que acorda às 4 horas da manhã, 4h30 já tá na padaria trabalhando igual um louco, suando igual um louco. Ele tem que ser o primeiro que acorda, o primeiro que trabalha, é o cara que fica mais tempo na padaria, é o que mais sua. Mas nem sempre é, né? Nem sempre. Nem sempre, Nem nunca, sempre. né? Coitado do padeiro, sem desmerecer a profissão de ninguém. Bom, a partir de agora, tudo que a gente falar do livro vai ser relacionado a todos os arquivos que ele tem. O livro tem um total de 17 arquivos, então nós vamos falar os arquivos, só que nós não vamos falar a parte do pobre. Por quê? O livro ele é um pouco grosseiro, tá? Um dos defeitos do livro é que ele é um
pouco extremista demais. Então, a gente vai pegar as partes que interessam para melhorar o seu mindset. A gente vai trocar uma ideia sobre as partes que são importantes. E a gente vai focar no lado do rico, né? Do pensamento rico, obviamente, porque a nossa ideia é nos engrandecer e engrandecer vocês também, né? Exatamente. Vocês conseguiram entender qual é o pulo do gato. Se eu ficar falando só coisa que você tá errado, daqui a pouco você sai do vídeo. Se você chegou até aqui, né? Isso comigo. Então vamos agradar você um pouquinho também. Mas se você quiser saber as partes do pobre e tudo mais, a gente vai comentar uma ou outra, mas eu recomendo que você leia o livro ou escuta o audiolivro que nem eu faço. Bota no YouTube, bota em 1,5 de reprodução de velocidade, ou 2, 1,75, 2. Escuta ele rapidinho. Você lê um livro de 7 horas e meia de audiolivro em 4. É muito mais prático que ler o livro. No meio do livro eu durmo e ele consegue ler. Você vê qual é a diferença, né? Eu puxo o livro que ele leu, o livro que ele leu, o livro que eu li. Tem aqui, ó, um negocinho colado que parece uma florzinha. E fazer uma menção também, né, que tudo que a gente vai falar aqui foi uma interpretação nossa. E a gente quis olhar ponto por ponto, achar os pontos que a gente concorda e achar os pontos que a gente não concorda, né? Tem muitos que a gente não concorda. Sim. E... Lembrando que o livro foi escrito há muito tempo atrás, então tem mentalidades dele daquela época. Então tem coisas que não estão relacionadas mais com o nosso presente atual. O presente é atual, né? Ai, burro. Depende, se for o presente do Natal passado. Bora lá! O primeiro arquivo... O primeiro arquivo é Eu Criei Minha Própria Vida. O que eu chamei ele? Ele é maluco. Eu criei minha própria vida. Ele escolheu isso pra ele, né? A responsabilidade é dele. Se arrependimento matasse. Eu criei minha própria vida. A ideia é de que você está no controle, né? De que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Isso é algo bom, porque se você tem o controle e algo dá errado, a culpa foi sua. E se a culpa está em você, se for um problema seu, é perfeito, porque algo em você pode resolver. O problema que foi você que criou, você pode resolver. Imagine se o Malafaia me cria um problema, né? Ou se eu crio um problema para o Malafaia, seria outra pessoa tendo que resolver um problema para uma pessoa? Inclusive, quem estuda filosofia sabe que a maior dor que você pode ter é a dor por aquilo que você não fez. O que eu quis dizer com isso, né? Peguei uma parada filosófica que eu puxei aqui agora do ensino médio. Nossa, desenterrei agora. E é o caso, por exemplo, do racismo. Você paga por uma coisa que você não fez. Você paga por uma situação que você nunca... O que eu quero linkar com isso? Quando você tá no controle da sua vida, quando você entende, você tem o total controle, você consegue mudar a sua vida. Você consegue se abster dos problemas. Não é se abster. Você consegue encarar o problema de um modo diferente e você consegue ter o controle do que você vai ser. Só que tem coisas que você não tem controle. Isso que o livro não fala. Uhum. Isso é uma parada que eu não concordo com o livro. Que ele não fala. Ele fala o seguinte, que você tem que fazer A, fazer B, e ele fala que você não pode ser uma vítima, isso eu concordo. Que é que, a culpa é do governo, a culpa é do não sei o que, a culpa é do não sei o que lá. E ele fala assim, eu vou entrar num assunto bem mais da frente, mas eu vou entrar porque já tá aqui, ó. Já tá aqui. Já saiu. Que é o seguinte, ele fala que você não pode guardar dinheiro para os dias ruins, porque os dias ruins virão. Quando você focaliza que o dia ruim vai vir... Aquilo que você focaliza. Aquilo focaliza, vai se expandir, então vai vir um dia ruim. Então, o dia ruim vai vir, você acreditando ou não. É melhor ter reserva de emergência feita. É melhor você ter a sua reserva de emergência. Existem dois tipos de risco que esse livro não trata. É o risco sistemático e assistemático. O sistemático é aquele que você consegue controlar. É o controle da sua vida que ele fala no livro muito bem. Que é o que você consegue controlar, o que você consegue fazer. O assistemático é aquele que você não consegue controlar. Você não vai conseguir impedir uma pandemia. Então ela vai acontecer e quando ela acontecer, basta você estar preparado. Aí a decisão é sua. Preparado. É melhor estar preparado para uma coisa que vai acontecer. Essa parada de o universo, ele fala isso no livro, o universo, eu tenho que falar isso. Isso é muito feio no livro. Quando você está programado para fazer uma coisa, o universo conspira a favor de que aquilo que você está programado aconteça. Ali eu viaja não. Ele é meio cético. Viaja não. Viaja muito. Nossa, você tomou umas biritas de escrever esse parágrafo, na moral. Na moral. Mas voltando à parte da vítima. Voltando a gente aqui, né? Esse arquivo, ele disserta também ele disserta que você não pode ser uma vítima, né? Você tem que estar no controle. E ele te dá algumas dicas pra perceber se você é uma vítima ou não. E aí, por que a gente quer falar sobre isso nesse vídeo também? Porque a gente passou por isso.
Sim, porque quando eu estava relendo esse livro, quando ele estava ouvindo o audiobook, né? Porque eu li, ele ouviu, né? Enfim. A gente percebeu que a gente estava se colocando na situação de vítima também. Em pontos específicos, em situações específicas, mas eu que já li algumas vezes, o Malafaia que já leu também. Dessa vez ele ouviu o audiobook. Essa eu terminei. Porque da terminou. outra vez eu não consegui passar do capítulo lá que eu te falei. A gente já caiu também nessa problemática, né? E aí você pode parar agora e pensar, como é que você detecta isso, né? Ele fala isso no livro, né? Se você tá culpando muitos outros por coisas que acontecem na sua vida, se você sempre tem uma justificativa para as coisas que acontecem na sua vida, né? Que não incluem uma atitude sua ou um posicionamento seu, ou se você vive se queixando, né? A gente tá com uma colinha aqui, ó. Essa é o Você acha que o Primo Rico não usa colinha também? Você acha que ele tá aqui daqui a pouco ele faz a... Não, vai ver negócio que eu sou velho e ficar assim, tipo, balançando aqui assim, ó. Mas tu é velho, né? Fazer o quê? Tá mais... Eu sou mais velho que tu, né? De qualquer forma, você é responsável pela sua própria vida. E você para de culpar os outros. Tem que criar, tem que ter o controle disso. É claro que você não vai ter o controle de tudo. Ninguém tinha o controle do canal assistindo. Obrigado por desmonetizar o meu vídeo. Era só falar pandemia. Brincadeira da parte. Você tem que ter o controle da sua vida e você não pode ficar culpando as pessoas pelo que acontece na sua vida. Imprevisto acontece ou não, é melhor você ter uma reserva de emergência, né? Você ainda tá criando ali, dentro do imprevisto, você tá criando ali a sua vida, criando as suas oportunidades, beleza? Esse é o primeiro arquivo da riqueza. E ele falando ainda no arquivo sobre o... Eu sempre esqueço aquela toda, você escreveu de um jeito diferente do meu. Eu vou colar. PPSAR, que é basicamente a sua programação implica no seu pensamento, que implica no seu... O S você sentimento. Sentimento, você botou de frente de mim, que implica na sua ação, que implica no seu resultado. Então, se você foca no resultado, você esqueceu todo o anterior. Então você tem que melhorar sua programação, para sua programação melhorar o seu pensamento, para melhorar o seu sentimento, para melhorar como você faz alguma coisa, que é a sua ação, para depois você ter o resultado. Você foca no resultado, você cagou para todos os passos anteriores e você vai fracassar. É a ideia dos arquivos. E isso tá certo. É mexer exatamente na programação. Isso tá certo. O livro tá bem certo nisso. Você tem que mexer nessa programação e não ficar buscando ganhar mais dinheiro só. Tem que ter um motivo para isso. Tem que ter uma programação para isso.